Olá, bom dia, boa sexta-feira para todo mundo. Depois de uma semana muito complicada, no dia de ontem, Bolsonaro, mais uma lambança. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas gostaria de dar um bom dia para todos que já estão nos acompanhando e um bom dia especial. Hoje aqui a gente tem uma entrevista mais do que especial com a Sônia Guajajara, que é da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, foi candidata a vice-presidenta da República pelo PSOL, na chapa com o nosso companheiro Guilherme Boulos, com quem já conversou aqui nas nossas transmissões, e a gente convidou aqui com muita honra e muita expectativa a Sônia, além da minha origem, claro, né, mas para a gente conversar sobre o que está acontecendo com os povos indígenas, que já vinha acontecendo, mas notadamente com o coronavírus, com a contaminação, a situação se complica muito. Os povos indígenas, Sônia, eu acho que já passo para você, que sempre, né, há 500 anos, vem sofrendo aí ameaças de doenças externas, enfim, que precisa se proteger. Os não indígenas, né, ou, enfim, a sociedade ocidental, como a gente conhece aqui, nunca teve muita preocupação, mas os povos indígenas sabem muito bem o que é lutar aí e fugir da contaminação. Queria que você nos contasse, um bom dia para você, até o momento... me parece que foram registradas 3 mortes de indígenas, né, inclusive de um adolescente, 15, 16 anos, Yanomami. E diante da ausência de políticas públicas de proteção à saúde dos povos indígenas, as próprias comunidades indígenas estão buscando se cuidar, estabelecer bloqueio. Eu queria que você nos contasse como é que está isso, qual é o tipo de política pública que o Ministério da Saúde vinha fazendo. Tem lá uma secretaria de saúde indígena. Queria que você nos contasse qual é a real situação hoje dos povos indígenas diante da contaminação do Covid, dessa pandemia que a gente está sofrendo no nosso país. Bom dia. Olá, bom dia, Índio. Obrigada pelo convite, né, para estar aqui conversando com você. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, né? Sei que as pessoas têm acompanhado bastante esses debates online e que nesse tempo de isolamento social, né, tem aproximado a gente, né? É o canal que a gente está se encontrando, que a gente está pensando coisas, que a gente está vendo como que faz esse enfrentamento. Porque aqui nós temos um desafio dobrado, né? Nós temos o desafio de combater o coronavírus e temos o desafio aí de enfrentar o presidente, né? Bolsonaro que está o tempo todo na contramão de tudo que tem que ser feito para garantir aí a prevenção. E aí isso tem gerado muita confusão, né? Muita dúvida na cabeça das pessoas. Pode sair, não pode sair, né? Está autorizado, não está autorizado, tem contágio, não tem, é gripe, é Covid, o que é, né? Então, assim, causa muita confusão na cabeça das pessoas, isso, né? A gente que tem travado essa luta de orientação, né, para essas medidas preventivas, é um trabalho, assim, gigante, porque além de você orientar as pessoas o que tem que fazer, a gente ainda tem que estar toda hora desconstruindo tudo que o Bolsonaro né, tudo que ele vem falando, tudo que ele vem atrapalhando, sabe? Então, é um esforço realmente, assim, constante, né? E aí, nós indígenas, eu posso dizer que a gente está buscando se cuidar quase que por conta própria, né? Há um descaso muito grande já por parte do governo, que não é de agora, é um descaso que já vem desde a campanha, né, do governo Bolsonaro. Ainda na campanha ele já dizia que já demonstrava, né, que não gostava de indígenas, que não gostava de pobre, que não gostava de preto, que não gosta de gente, né? Ele gosta das grandes empresas, ele gosta do lucro, ele gosta, né, das grandes mineradoras, do agronegócio, é isso que ele representa, né? Então, com isso, nós todos estamos no mesmo buraco ali, estamos no mesmo, né, ali na mira desse governo. E aí, quando a gente começou a fazer todas essas orientações, fique em casa, né, e fique no seu território, fique na sua aldeia,
todo mundo, né, já sentindo essa preocupação do que representa uma pandemia, porque, como você falou no início, a gente já tem um histórico aí, né, muito violento do que representou essas epidemias entre os povos indígenas, devido à baixa imunidade ou à imunidade diferente, né, por conta mesmo da própria alimentação, do convívio mais, né, direto na mata, na natureza. Então, tem uma imunidade diferente e aí não resiste a esses vírus, né? Então, o nosso histórico aí, que vem desde a colonização, a ditadura, né, que esses vírus matou muitos povos, exterminou muitas culturas, né, como a malária, a coqueluche, a varíola, né, o sarampo, a febre amarela, foram doenças que matou muitos povos. Então, quando você vê uma pandemia como essa, né, um vírus chegando, para nós chega como uma avalanche, assim, e que todo mundo busca uma forma de se proteger, todo mundo tenta encontrar um abrigo. Alguns têm, né? No nosso caso, alguns têm seus territórios, suas aldeias, e procuram ficar ali. Outros não têm seu território demarcado. Nós temos muitos indígenas que estão em situação de acampamento, nós temos indígenas em situação de retomadas, né? E que a qualquer momento pode ter uma ordem de despejo. Então, fica todo mundo numa situação, assim, também duplicada de vulnerabilidade, né? Nós, enquanto povos indígenas, já estamos dentro do grupo de risco. E quando a gente traz toda essa situação aí de descaso, né, e de políticas públicas que nunca foram atendidas, isso coloca numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Então, Índio, não tem como a gente agora combater o coronavírus, né, se a gente não traz à tona também todas essas outras questões, né? Esses ataques, essas invasões que continuam acontecendo, essa violência, né, que sempre aconteceu. Então, é um esforço sempre que a gente tem que fazer de combater o coronavírus, combater a contaminação, né, mas também não invisibilizar todas essas outras pautas, né? Então, os indígenas estão com várias orientações de bloqueios, né? Essa tag que a gente colocou, ninguém entra, ninguém sai, tem dado muito certo, né? Só que aí agora a própria FUNAI lançou uma campanha dizendo: parente, não bloqueie as estradas, o Brasil não pode parar. Então, olha só, né? Que vai totalmente na contramão de tudo que está se fazendo para evitar a contaminação, né? E aí a gente sabe que o perigo é grande, porque o próprio modo de vida dos povos indígenas, né? Esse modo de vida comunitário, compartilhado, né, que é comum em todos os povos, isso facilita ainda mais a propagação. Por isso é importante a gente evitar que o vírus chegue dentro das aldeias, porque a gente precisa, né, evitar que aconteça um outro genocídio. Depois, né? Você falou que já foram 3 mortes, né, de indígenas. Então, isso aí é um outro problema gravíssimo que a gente está enfrentando, é que a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, que é vinculada ao Ministério da Saúde, a CESAI não está contabilizando os indígenas que estão em contexto urbano. Não está atendendo, não está contando, sabe? E aí desconsidera totalmente assim, a situação geográfica, né? Que as diferentes situações geográficas que os indígenas se encontram. Então, nós do Movimento Indígena estamos acompanhando os casos em todos os estados e a gente já contabiliza cerca de 6 óbitos entre indígenas, né? 6 óbitos indígenas aqui no Brasil. Inclusive, ontem a gente viu que teve o Aral da Venezuela, né, que faleceu também, né? Mas que esse aqui não vai ser contado mesmo em lugar nenhum, né? Então, de indígenas aqui no Brasil, né, teve a primeira morte, que foi uma senhora do povo Borari, lá em Santarém, no Pará. O resultado dela só saiu depois, né, que ela já tinha morrido. Teve um senhor lá em Manaus, do povo Mura, que também, né, o teste saiu depois. E aí depois teve esse jovem Yanomami, lá de Roraima, de 15 anos, que a gente
atribui essa contaminação dele aos garimpeiros, né? Aos garimpeiros invasores que estão ali no território próximo da aldeia que ele vivia, né? Teve uma senhora do povo Ticuna, lá do Amazonas, outra do povo Cocama, e ontem à noite a gente, né, soube de um Sateré Maué também, lá do Amazonas. Então, já se somam 6 mortes, todas na Amazônia, né? Todas na Amazônia. Então, você viu aí que Manaus está assim, né? Tá em colapso já, né? Está muito crescente o número de contaminação lá, e diz que entre os povos indígenas, né, já está, tipo assim, num percentual crescente de 156%, né? Se soma 6, mas assim, pelo período que está acontecendo, né, já se soma assim um crescimento muito grande. Então, isso nos alerta, né, nos põe em alerta vários outros pontos. O primeiro, que a CESAI precisa contabilizar, precisa atender, né, os casos de indígenas de forma igualitária, independente de onde esteja. Porque nós temos aí os indígenas aldeados, né, que estão nas aldeias, nós temos indígenas que estão em situação de contexto urbano, e temos os indígenas em isolamento voluntário, que são esses que não têm nenhum contato com ninguém ainda, né? Que, assim, o Estado chama de povos isolados. São 114 grupos de povos isolados aqui no Brasil, aqui na Amazônia, né? E esses povos estão totalmente ameaçados igualmente, porque as áreas deles, e principalmente nesse momento, está muito ameaçada por madeireiro, por garimpeiro, por grileiro, por caçador, né? E todos esses invasores são vetores de contaminação, né? Então, quando a gente diz assim, né, que essas mortes nos impõem outros alertas, então é esse que a CESAI não está atendendo, e isso gera uma subnotificação assim, absurda. A gente não sabe exatamente quem está e quem não está contaminado, né? Esses invasores que traz o risco de destruição ambiental e também de contaminação, né? A CESAI ainda não está adotando, né, para a identificação de casos o critério de contágio comunitário, né? Nessa altura que já está todo mundo aí, que já se perdeu o controle, ela ainda está tentando buscar referências, né, de contato para saber se foi. Então, com isso, a gente estima que tem um número muito maior de indígenas contaminados e que não dá para saber, né? Não dá para saber. Então, assim, são muitas as alertas e são muitas as medidas que têm que ser tomadas para a gente evitar tanto, né, essa maior contaminação e mortes por coronavírus, como também morte por todos esses outros ataques, né, e invasões que continuam latentes e que matam igualmente. Muito bem, você foi bastante precisa aí e dá uma ideia bastante consolidada da situação, que é muito grave, como você apontou. A gente queria aqui comentar com você vários pontos, e para o final queria que você nos falasse depois, ao final da nossa conversa, do Abril Vermelho e das próprias iniciativas que o Bolsonaro tem tomado. Ainda agora de manhã, ele voltou, não sei se você viu isso, agora de manhã ele voltou a afirmar que quer sim levar o garimpo para as terras indígenas. Agora de manhã ele fez mais uma vez essa afirmação. Mas eu queria deixar o Bolsonaro para o final, porque acho que tem tanta desgraça, né, que a gente chega lá. Eu estava acompanhando a PIB, recorreu aí, chegou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar as mortes, os assassinatos que vem acontecendo com o povo Guajajara, né? Nos últimos meses aí, o número de lideranças assassinadas, enfim, há uma escalada, né? A gente sabe aí que são 500 anos de uma guerra interminável, né? Uma guerra, enfim, contra os povos indígenas, de expropriação dos povos indígenas, mas nós estamos numa escalada importante e o governo Bolsonaro explica muito disso, né? Queria saber como é que está isso, como é que está essa situação do povo Guajajara aí e o encaminhamento dessa denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos, para depois a gente, no próximo bloco, falar dos madeireiros, dos garimpeiros, aí, das iniciativas que tem lá no Congresso de ataque aí às terras indígenas.
Bom, Índio, essa situação de violência aqui no Maranhão é histórica, né? Já é de longas datas, e a gente atribui essa violência crescente, esses assassinatos, exatamente à impunidade, né? De todos os assassinatos que aconteceram aqui no Maranhão, ninguém está preso, né? Não tem ninguém pagando pelo seu crime. E nos últimos 5 meses, né, foram 5 assassinatos de Guajajara, né? Só do povo Guajajara aqui no Maranhão. Então, assim, é um número absurdo, né? 5 meses, 5 assassinatos e todos seguem aí na impunidade. Então, a impunidade acaba sendo essa principal ferramenta, né, que estimula ou que promove essa violência, né? É exatamente essa certeza da impunidade que motiva as pessoas a praticarem esses crimes. E aí é claro que isso acontece também, claro que tem vários tipos de conflitos, tem conflito com madeireiro, conflito com, né, de terra, conflito, né, das várias, nas várias modalidades, mas também acho que um tipo de violência que tem aumentado bastante é exatamente esse do racismo, da intolerância. Esse discurso de ódio, esse discurso que vem da própria presidência da República, né, contra os povos indígenas, de colocar a gente num lugar assim ou de coitadismo ou de obstáculo, né? Isso tem estimulado as pessoas que já têm essa vontade de praticar, né, crimes, de ficar muito à vontade, né? O presidente fala que não vai ter terra demarcada para índio, fala que índio não é gente, que está quase um ser humano, fala que é que nem bicho, fala que o Brasil precisa crescer com as terras indígenas. Então, ele fica sempre colocando a sociedade contra a gente, né? E aí isso estimula as pessoas, e aí eles se sentem legitimados para praticar qualquer ato de violência, né? Que aí nada vai acontecer. Aí vem a impunidade, né? E aí fica por isso mesmo. Então, o caso do Zezico segue também sem nenhuma apuração, né, final. A Polícia Civil aqui tomou pé para a investigação e está fazendo um trabalho em conjunto com a Polícia Federal. A gente está o tempo todo ali pressionando, acompanhando, vendo como é que, né, agiliza isso. Mas, assim, infelizmente, não tem ainda um mandado de prisão, apesar de todas as testemunhas já terem falado, já identificaram, né, quem pode ser, quem são os suspeitos. Ainda não há um resultado final dessa investigação. Então, a PIB entrou, né, com essa reclamação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, denunciando esse caso, né, e esse descaso das autoridades, né, das forças de segurança para elucidar esse crime. E aí a gente tem dito, né, assim, que é preciso que haja justiça para não haver vingança, né? Porque no momento que não há uma justiça pelos órgãos responsáveis, né, os próprios indígenas ali, né, muito magoados, muito, né, com essa sede de se fazer justiça, né, e ela não acontece, eles mesmos já querem, né, partir para uma vingança. E aí, como era a própria fala do Zezico, a gente não pode permitir isso, né? Então, é um trabalho que a gente tem também de acalmar as pessoas, de manter as pessoas ali no equilíbrio, né, para a gente poder evitar mais violência. E o Zezico dizia sempre, gente, nós temos que lutar por justiça, nunca por vingança. Ele falava muito isso para nós na aldeia, ele falava muito para nós nas assembleias, sabe? E ainda no final do ano passado, entre Natal e Ano Novo, teve uma reunião com o secretário de Segurança Pública do Estado, lá na minha aldeia, inclusive, na Araribóia, porque a gente já estava discutindo essa violência aqui no Estado, né? Já tinha acontecido o assassinato do Paulo Paulino, já tinha acontecido os 2 assassinatos ali na BR, na região de Barra do Corda, já tinha acontecido outro jovem, né, morto em Amarante. Então, a gente trouxe o secretário para conversar. O que é isso, né? Flávio Dino publicou um decreto do FT Vida, e aí a gente foi conversar sobre o que era isso, né? Que força-tarefa era essa que ia garantir segurança para a gente. E naquele momento, o Zezico falou, né? E ele trouxe uma denúncia dizendo que
tem que se punir, tem que se penalizar todo mundo que estiver cometendo ilícito, independente de ser indígenas, né? Ou de ser indígenas ou não indígena. Porque em caso que se tem indígena envolvido, também tinha que ser apurado e esses parentes tinham que pagar pelo seu erro para evitar que outros pudessem reproduzir essas práticas, né? Então, ele era muito combativo, ele era uma liderança que estava sempre à frente com a gente aqui, e está coibindo de madeireiro, né, e de estar sempre lutando por uma educação de qualidade. Ele tinha acabado de assumir como coordenação regional da Cocalítia, que é a nossa organização interna, né, da Terra Araribóia, coordenação da Comissão de Caciques e Lideranças da Terra Indígena Araribóia. Então, ele tinha acabado de assumir e é uma organização que faz, que é como um guarda-chuva da iniciativa dos Guardiões também, né? E ele sempre esteve muito próximo, muito junto. E aí é isso, né? A gente está nesse momento de pressionar para que se concluam as investigações e se possa se fazer justiça e prender os culpados, né? Muito bem, Sônia. Queria aqui, nós estamos com várias pessoas que estão nos acompanhando aqui. Queria passar um recado aqui também, a gente interagir um pouco aqui. A Letícia Maria está dando um bom dia aqui, um grande abraço à Sônia, tem muita admiração pela Sônia, Letícia Maria, o Samer, o Sérgio Augusto Sobrinho, precisamos proteger os povos indígenas, a Dida, que é do setorial de mulheres do PSOL, aí, as ideias do período de 1500 em relação aos povos indígenas permanecem nesse país. Dida é uma lutadora aí da luta feminista, da mulher negra, das mulheres, uma referência para nós aqui. A Ruth Dias, o presidente não se importa com a nossa nação. Alexandre Caso, dando um bom dia aí para a Sônia Guajajara. Cláudia Marico, Claula Marico, bom dia, Índio, bom dia, Sônia Guajajara. Juventude Ocupe, Juventude Socialista aqui, a Juventude acompanhando. A Sônia é uma das principais lideranças dos povos indígenas no Brasil, uma referência da organização dos povos indígenas que vem se organizando, né? Avançou no seu processo de organização, e a Sônia não é apenas uma liderança nacional, é uma liderança internacional, uma pessoa, enfim, que as organizações das Nações Unidas, os fóruns internacionais, não é nenhum favor, né? É reconhecimento da importância dos povos originários e do massacre de 500 anos que se faz aos nossos povos indígenas, enfim, então, que tanto resistem e tantos aprendizados trazem aí a quem luta no país por justiça, por igualdade, enfim, para uma sociedade dos comuns, que eu acho que é o maior legado aí dos nossos povos indígenas. O Cacá aqui também mandando bom dia, guerreiros. Ruth Dias, Valdeliz Carneiro, minha mãe que se casou com um descendente de indígenas, infelizmente, Sônia, meu pai faleceu tem 15 dias, e meu pai é que trazia aqui a minha herança indígena lá de Minas Gerais. Nós, infelizmente, né, seja já a minha avó foi privada do convívio com a cultura indígena, já foi expulsa, você conhece bem essa história, né, de milhões dos nossos povos indígenas que foram expulsos. Muita gente interage aqui, você, índio, não sei o quê. O índio a gente já sabe que é um nome meio pejorativo, né, que é o indígena e tal, mas, enfim, eu sou um dos destribalizados, mas que tenho não apenas no meu sangue, no cabelo e na pele, mas na minha alma e na minha consciência, a identidade aí da luta que a organização dos povos fazem. Ruth Dias, Cláudia, Pedro Ottoni, Edivânia, Elisângela, bastante mulher, como sempre, Renilson Gomes, grande companheiro, Rui Muniz, lá do Rio Grande do Sul. Precisamos aproximar a luta dos povos das matas, dos indígenas, com a luta da classe trabalhadora urbana, exatamente isso, uma grande unidade que a gente precisa fazer para mudar a história do nosso país. Sônia, a gente tomou bastante aqui do seu tempo, mas espero que a gente ainda tenha uns 10 minutos aqui para você comentar. Você já falava aí dessa ofensiva, enfim, do agronegócio, não é só o Bolsonaro, né, mas primeiro o agronegócio que vem nos últimos 30 anos aí buscando ampliar sua fronteira agrícola, buscando expulsar os povos indígenas das suas terras,
A gente teve algum processo de demarcação, mas agora o governo, além de não querer demarcar, quer anular a demarcação, quer, enfim, quer expulsar mesmo, quer acabar com e dizimar quase que completamente com os povos indígenas que resistiram ao longo de tantos processos aí da colonização, da ditadura militar, como você falou, e a questão do garimpo, né, que historicamente também, desde o ciclo do ouro, enfim, nós temos aí uma das frentes, uma das formas mais brutais de extermínio dos povos indígenas. Queria que você comentasse um pouco mais, você já trouxe elementos sobre isso, né, mas primeiro tem várias iniciativas lá no Congresso Nacional, o governo que quer impedir aí que, enfim, se faça demarcação, quer limitar e quer acabar de fato com as terras indígenas, que na verdade, queria também que você comentasse um pouco isso, são os povos indígenas, são os guardiões, né? Aqui em São Paulo, nós estamos aqui com os companheiros guaranis, que estão resistindo ali em defesa do que restou da Mata Atlântica no Jaraguá. Isso se repete em todo o país, né? Porque são os povos indígenas que, de fato, mantêm ainda as nossas florestas, mantêm um pouco da nossa grande riqueza da biodiversidade. Queria que você comentasse isso com a gente aqui. Será que caiu? Percebendo aqui, enquanto o Alexandre tenta, vou cumprimentar também o Alexandre, enquanto o Alexandre tenta restabelecer a conexão com a Sônia, vamos aqui ver se a gente consegue fazer isso, que eu não tenho a menor ideia de como se faz isso, mas o Alexandre está tentando restabelecer a conversa com a Sônia Guajajara, e ela tratava aqui de como o governo Bolsonaro é tão pernicioso, de como o governo Bolsonaro é um retrocesso imenso para toda a população trabalhadora do nosso país, para as mulheres e homens do nosso país. Bolsonaro só se preocupa, como a Sônia disse, com os grandes empresários, em particular com o rentismo, com o capital financeiro, com os quais ele enviou vários projetos aí de ajuda. Vamos discutir a PEC 10 na semana que vem. Quer dizer, o governo Bolsonaro está botando trilhões no cofre dos bancos, no socorro ao capital financeiro, e para a população ele queria dar R$200. Né? Aqui a Sônia retornou, conseguimos restabelecer aqui. Que legal, Sônia, que você ainda consegue dar uns 10 minutos aqui com a gente. E conseguimos? Eu não estou conseguindo ver a imagem dela, mas se tiver aí, seria ótimo. Porque aí eu já passo também, ela está com outros compromissos aqui. A Sônia é uma pessoa bastante demandada, todo mundo quer ouvi-la. Então a gente ainda deve ter uns 5, 10 minutos aqui. Se puder, deu certo? Tá voltando. Pois então a gente quer aqui, obrigado Alexandre. Alexandre é nosso companheiro aqui, que faz a nossa retaguarda aqui, companheiro muito valoroso, que nos garante aqui que a gente consiga conversar com os nossos convidados. Mas o que a Sônia dizia sobre a situação dos povos indígenas, ainda tem aqui algumas questões, acho que caiu novamente, né? O que a gente queria comentar ainda com a Sônia são esses dois processos mais graves, né? Claro, como ela dizia, tem vários setores que ameaçam a vida, a cultura e a soberania dos povos indígenas, das nações indígenas, mas em particular o agronegócio, que quer abocanhar mais terras para produzir commodities, para produzir para exportação, coisa que não fica aqui no Brasil, porque os alimentos que chegam à mesa das famílias brasileiras, os alimentos que chegam nas casas do país, são produzidos pela pequena agricultura, pela agricultura familiar, e não é produzido aí por esses bilionários do campo, que não são do campo, né? Boa parte desses antigos latifundiários hoje, essas terras pertencem aos bancos, pertencem a grandes grupos econômicos
que também não tem nenhum compromisso, seja com o país, seja com a segurança alimentar da nossa população. Não sei se a gente vai conseguir restabelecer, me parece que não, estamos com dificuldade. A Sônia está lá no Maranhão. Eu imagino também, porque o horário dela estava apertado, já são 11h30, a gente ainda queria ouvir a Sônia, porque a PIB, as organizações dos povos indígenas, ainda que a gente esteja diante de uma pandemia, do isolamento social necessário, que nós não podemos cair na esparrela do seu Bolsonaro, os povos indígenas e a articulação dos povos indígenas do Brasil está aí marcando e construindo o Abril Vermelho, próximo dia 25 de abril. Queria ouvir quais são as iniciativas, até porque nós estamos num momento especial, é tudo virtual, mas é importante também para a gente aprender mais, para a gente buscar nos relacionar melhor aí com a luta dos povos indígenas, daqueles que lutam há mais tempo nesse país e com aqueles que a gente tem muito a aprender, porque já enfrentaram todas as dificuldades, enfrentaram, enfim, todo o processo de colonização, todo o extermínio feito para garantir um projeto de desenvolvimento absolutamente agressor dos bens naturais, agressor dos direitos humanos, agressor dos direitos das pessoas, os povos indígenas que têm muito a ensinar para quem luta nesse país, porque são aqueles que lutam há mais tempo, são aqueles que resistem há 520 anos de resistência, de luta, de determinação e de compreensão da importância da manutenção da sua cultura, dos seus valores. Sônia voltou? Legal, Sônia, que bom que a gente conseguiu aqui estabelecer. Já, como a gente tomou aqui o seu tempo, eu estava comentando um pouco, mas eu queria que você comentasse, portanto, esses dois processos de transformação das terras em garimpos, que o Bolsonaro reafirmou hoje de manhã, o risco do agronegócio e a situação aí que a PIB está convocando, o Abril Vermelho. Sei que nós estamos num período de confinamento, né? Então as manifestações, tudo que a gente fazia agora está muito diferente, mas acho que vai ter aí algumas atividades virtuais que é importante também a gente acompanhar, para a gente aprender mais sobre as lutas dos povos indígenas e para a gente também emprestar a nossa solidariedade, o nosso apoio e a nossa aliança necessária para a gente construir uma sociedade com dignidade para mulheres e homens e toda a nossa diversidade cultural, né? Nossa diversidade negra, indígena, europeia, enfim, asiática, todos aqueles que constroem esse país e que merece um país mais igualitário e respeitoso, principalmente para com quem luta há mais tempo, como eu dizia aqui, dos nossos povos indígenas. Sônia Guajajara, um prazer que você conseguiu retomar aqui com você. Bom, que bom que deu certo, porque essa internet está brigando direto com todo mundo, né? Claro. Então, Índio, eu falei aqui, né, sobre essa preocupação e esse alerta, né, que se liga entre a gente dessas invasões, e eu acho que a gente luta para combater as invasões, né, de garimpeiros, de madeireiros, só que se você tem aí uma medida que é aprovada, né, que o presidente coloca ali essa clara intenção de se aprovar, isso se torna assim, ainda muito mais perigoso para nós, porque aí vai ser uma exploração autorizada, né? E aí, a semana passada, eles anunciaram uma portaria, né, pelo Ministério de Minas e Energia, uma portaria de número 135, que considera atividades mineral insumo, né, que considera como essencial, né, insumos minerais, né,
Nesse tempo de pandemia, imagina que está se autorizando serviços essenciais, é o que tem que ser feito, né? Segundo as orientações corretas. E aí, nós estamos dizendo que a mineração é um dos principais vetores, né? Os invasores levarem esse vírus para lá. E aí o Ministério da Minas e Energia vem na contramão de tudo e apresenta essa portaria, né, dizendo que mineração é atividade essencial. Imagina só, né? Como que é muito contraditório. E aí tem um projeto de lei também lá no Congresso Nacional que tramita, né, que foi apresentado pelo próprio Bolsonaro, e a última atividade que a gente fez no Congresso Nacional foi uma audiência com o Rodrigo Maia para que não pudesse votar esse projeto de lei, para que esse ano, né, ficasse paralisado, considerando todas essas desgraças que já tem da mineração, né, e do garimpo. E aí a gente teve ali a palavra dele de não colocar em pauta, né, de segurar esse projeto de lei esse ano, e nós ficamos ali no monitoramento. Só que agora está havendo essa pressão da Vale, né, de outras mineradoras aí estrangeiras, pressionando para que se libere logo, né, os territórios indígenas para a mineração. E aí, mais uma vez, Bolsonaro entra com essa pressão de aprovar logo, né, e com isso entregar os territórios indígenas nesse período tão grave de nossa história, né, nesse período tão conturbado, tão difícil, que a gente está lutando aí contra essas invasões, e aí se torna ainda, né, muito mais desafiador, porque nós não vamos mais lutar contra uma coisa ilegal, nós vamos estar lutando contra uma coisa que é errada, né, que é totalmente destruidora, mas que está legalizada, né? Então, o fato de legalizar não vai diminuir ou acabar os impactos, não vai deixar de impactar, né? Então, o enfrentamento maior que nós temos que fazer nesse momento, né, é o presidente mesmo, é um esforço para derrubar esse governo que está acabando com tudo, que está destruindo com tudo, né? Então, essas invasões são iminentes. Teve aí um aumento de 29,30% do desmatamento na Amazônia durante esse um mês de isolamento social. Olha só, os dados do INPE, né? Os dados do INPE mostrou aí essa semana já o aumento de 29,30% em um mês. Imagina o quanto que está crescente e o quanto que isso tende a aumentar ainda mais, né? E aí o IBAMA organizou uma operação para combater o garimpo ilegal. Lá nos Yanomami tem cerca de 20 mil garimpeiros ilegais dentro do território indígena. Olha só, né, o perigo. E aí o que o ministro do Meio Ambiente fez? Não sei se tu viu isso. Demitiu o diretor do IBAMA que organizou essa operação. Então, vê que está tudo realmente assim, né? Muito na contramão do que tem que ser feito, né? E aí nós estamos aí convivendo sempre com essas invasões, com todas essas situações que, além de destruir o meio ambiente, além de violentar, né, os modos de vida, ainda tem o risco da contaminação, né? Sempre. Então, por isso que a gente lançou aí o Abril Vermelho, porque a gente não pode, de forma alguma, deixar o Abril Indígena passar em branco sem a gente trazer essas pautas que estão abertas, né, para visibilidade, para que as pessoas possam continuar sabendo o que está acontecendo, né, que o foco no coronavírus não pode invisibilizar todas essas outras que estão aí, essas pautas que continuam abertas e perigosas, né? Então, nós lançamos o Abril Vermelho nessa quarta-feira, né, tem uma programação aí que já está anunciada, e até esse fim de semana, 19 de abril, né, o famoso Dia do Índio, que também agora é Dia do Exército. Então, tem essa programação, mas também nossa agenda está aberta para contribuições. Pessoas que querem apresentar atividades, que querem fazer alguma coisa, podem inscrever no link que está aí divulgado nas nossas redes, né, na página da PIB, da COIAB, da Mídia Índia, na minha página, na página da Mídia Ninja, né? Está ali o link para inscrição de atividades. Então, nós estamos organizando tudo numa programação geral e vamos divulgar essa programação e as pessoas vão estar livres para estar acompanhando, né, os debates, as transmissões direto da aldeia, né, o cantos,
várias coisas que as pessoas estão trazendo para a gente que vai possibilitar as pessoas de conhecer um pouco mais, né? Tanto da violação e violência, né? As denúncias que a gente tem que fazer, mas também da nossa vida, da cultura, do nosso modo de vida, né? Então, é muito importante que as pessoas acompanhem nesse momento. Tem a nossa vaquinha que está aí online também, a vaquinha da PIB, para as pessoas colaborarem. Nós estamos com uma demanda muito grande, muito gritante nas aldeias, que é de garantir a segurança alimentar das pessoas, né? No momento que você diz, fica em casa, e o povo fica na aldeia, mas aí gera uma outra, né, situação que também precisa ser resolvida. Então, a gente, né, faz essa campanha também aí, durante o Abril Vermelho, vamos estar passando para que as pessoas possam colaborar das mais diversas formas. Porque conhecer também, né, ajuda a pessoa a entender como a causa como sua, né? E aí nós vamos estar também realizando o acampamento Terra Livre online. Né? Aconteceria em Brasília, de 27 a 30 de abril, e aí agora, nesse mesmo período, nós vamos estar com uma atividade intensa, né, esses 3 dias também, para poder a gente não deixar de realizar, né, essa tradicional mobilização. O acampamento Terra Livre, que já é considerada a maior assembleia dos povos indígenas do Brasil, né, e é a primeira vez que vai acontecer online, assim, mas que a gente está se readaptando, a gente está se inovando, né, se reinventando, e estamos agora nesse momento, nessa luta para além de demarcar, como dizem os meninos da mídia índia, para além de demarcar as terras, demarcar também as telas, né? E aí todo mundo se fortalecendo nas redes sociais. Muito bem, muito bem. Acho que é importante depois, a gente, no site da Intersindical, os meios da Intersindical, a gente, na medida do possível, a gente sempre divulga as atividades aí, a gente vai lá no site da PIB, no blog da PIB, do CIMI, mas é importante aí, até dou um alerta para a nossa turma aí, para a gente também ajudar na divulgação, né, para que chegue, de fato, essas informações. Nós estamos num período muito diferente mesmo, né? Lembrar também, Sônia, aproveitar que a gente está conversando aqui, hoje, 17 de abril, completa 24 anos do massacre do Eldorado de Carajás, né? Aquele dia tenebroso, enfim, que hoje, os últimos anos, o 17 de abril era sempre um dia muito importante da luta dos trabalhadores, né, do campo e da cidade, e os povos indígenas sofrem também no mesmo contexto aí do massacre dos povos do campo, né? Parece aí a Comissão Pastoral da Terra está divulgando os levantamentos aí enfim, de toda a violência no campo contra a população. Eu queria te agradecer bastante, Sônia, queria chamar todo mundo aí a entrar lá nas redes da Sônia Guajajara, da PIB, né? APIB, a PIB, né, participar da vaquinha aí, da PIB, enfim, se somar nas iniciativas, né, conhecer, como diz a Sônia aí, as lutas dos povos que lutam há mais tempo nesse país, que resistem há mais tempo nesse país e que tem muito a ensinar àqueles que querem construir uma sociedade mais justa. Te agradeço muito, Sônia. Agradeço muito pela sua disponibilidade. A Intersindical está aí à disposição naquilo que a gente puder ajudar, aquilo que a gente puder divulgar para a classe trabalhadora urbana. Nós também temos companheiras e companheiros que atuam no campo, enfim, e que a gente quer estreitar mais também as relações aí dos setores que estão em luta no nosso país. E como você disse, antes de passar para você aqui para as palavras finais, a gente se soma, como você disse aí, esse governo, o Brasil não aguenta 4 anos de destruição nacional, nós precisamos rapidamente, né, colocar o fora Bolsonaro nas ruas, porque não é possível, né, o Bolsonaro atacando os povos indígenas, né, atacando aqueles que resistem no campo, mas com um projeto de destruição nacional que prejudica a todos. A imensa maioria do nosso país, e um governo que só atende aos interesses do rentismo, do capital financeiro, dos bilionários. Né? Aí ontem dizendo, não, aqui o desemprego, taxa as grandes fortunas,
taxe lucros e dividendos, né? Tem meios, o governo federal tem meios para impedir que o país entre numa crise brutal. E o povo brasileiro, como os indígenas, nós não vamos morrer de fome em casa, nós vamos fazer luta coletiva com um projeto político para alterar as relações de força nesse país e construir a sociedade dos comuns, como a gente sonha para o nosso país. Queria que você fizesse aí a saudação final, o seu recado final, sei que a gente já tomou bastante do seu tempo, te agradecer mais uma vez e agradecer a todos que nos acompanhou. Na semana que vem nós vamos ter aqui várias entrevistas, vários convidados especiais, e hoje uma pessoa aí mundialmente importante da luta dos povos originários no Brasil e no mundo. Obrigado, Sônia. Suas considerações. Ok. Então, acho que não dá, né? Como a gente está dizendo, não dá mais para suportar, né, essas atitudes, esse comportamento desse presidente. Não dá. É preciso que haja uma reação imediata, e a gente só vai conseguir fazer isso, né, se todo mundo se juntar mesmo e entender que Bolsonaro já há muito tempo deixou de ser uma ameaça só para os indígenas, deixou de ser uma ameaça só para o Brasil. Bolsonaro acabou se tornando um problema mundial, né? É uma ameaça para o planeta. É o cara que nega as mudanças climáticas, que nega povos originários e que nega coronavírus, né? Então, é o cara líder da negação de tudo que né, de garantia de direito, né? Ele acaba indo na contramão de tudo. E aí eu queria só passar um pouquinho do que a gente vai ter esse final de semana, né? Que nós vamos ter o Festival Amazônia, que começa amanhã, vai estar sendo divulgado aí nas nossas páginas, né? Também na página do Greenpeace, da Mídia Ninja, da Mídia Índia, né? A gente vai retransmitir, né, de um canal do YouTube, que, aliás, vai ser transmitido do Twitter do Greenpeace, e nós vamos estar retransmitindo em várias outras páginas, né? O Festival Amazônia. E aí vai ter o Festival Remix Demarcação Já, no domingo, que vai ser o domingo inteiro, 15 horas de música e interação. Vai ter artistas indígenas, não indígenas, né? E falas, debate. E aí, durante todo o dia, né? Vai começar às 10 da manhã, vai até... Não, 9 da manhã, vai até 11h30 da noite. E aí é o DJ Man que está puxando esse daí pra gente, organizou muitos. Vai ter Zélia Dunca, vai ter a Cel, vai ter a Joana Ticuna, a Caê Guajajara, vai ter eu lá falando, já para encerrar o festival, o Felipe Milanês, jornalista, e o último show da noite vai ser o Gilberto Gil, né? Ele vai entrar às 11 horas fazendo um show pra gente, e aí eu vou encerrar junto com ele essa atividade de domingo, né, do 19 de abril. Então, esse final de semana aí tem essas coisas acontecendo, né? Festival Amazônia e Festival Remix Demarcação já dentro da nossa programação do Abril Vermelho. E aí nós vamos atualizando a programação, tá? Para todo mundo ir acompanhando. E valeu, Índio, muito obrigada. Tamo junto, viu? E seguimos aqui, né, para a gente fazer esse enfrentamento que tem que ser feito para juntos a gente dizer fora Bolsonaro. Muito bem, quero mais uma vez agradecer a você, Sônia. A gente vai ver aqui como a gente também se soma aí, ajuda a divulgar, e apoiando e aprendendo também com as lutas e as organizações indígenas dos povos originários do nosso país. Um bom final de semana, um bom Abril Vermelho, um bom dia aí de manifestações. Que honra, né? Você terminar aí com o Gilberto Gil, um dos figuras importantes da cultura popular, e parabéns por todas as iniciativas da APIB, da Mídia Índia, de todos os parceiros aí que você, ao longo dessa trajetória militante e de luta, conseguiu construir de parcerias. Conte conosco, obrigado a todos que nos acompanhou aqui, voltamos na segunda-feira, mas as nossas páginas vamos também ajudar aí, vamos publicar depois aí a programação aí também nas nossas páginas, mas a nossa live volta na segunda-feira. Bom final de semana para todo mundo, bom Abril Vermelho, fora Bolsonaro, fique em casa, defesa da vida, defesa da igualdade, defesa da dignidade humana para povos originários e para todos aqueles
que não vive da exploração do trabalho alheio, para todos aqueles que não vivem da especulação financeira, para aqueles que vivem do seu próprio trabalho, para aqueles que querem manter a sua cultura, os seus valores, e não abrir mão da vida, e não abrir mão da sociedade dos comuns, dos bens naturais, dessa relação que é orgânica do homem com a natureza, né? Da humanidade com a natureza, que é tudo uma coisa só, nós somos parte da natureza. Obrigado, Sônia, parabéns aos povos indígenas e agradecer a todo mundo que nos acompanhou.